Boa tarde a todos. 13 de maio, aula de História. Todo mundo pegando seu caderninho, copiando o dia de hoje, a rotina de História. Enquanto vocês estão pegando o caderno, nós vamos fazer uma oração, como sempre, né? Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigada pelo cuidado do Senhor. Obrigado por nos guardar, por nossas famílias. Pedimos que a sua paz esteja em nossos corações. O versículo da semana nos fala lá em Isaías 26:3, que o Senhor conserva a paz no coração daqueles que confiam em Ti, e nós confiamos no Senhor. Que a nossa mente esteja sempre confiante de que o Senhor tem o melhor para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Isso, legal. Edgar, você não conseguiu voltar para a aula ontem, Edgar? Não deu certo? Mas então que bom que você conseguiu voltar hoje. Muito bom. Vamos lá, então? Nós vamos pegar aquela apostila, a atividade programada, bem nessa parte aqui, onde está o Feira Central, e esse monumento aqui também, que tem lá no Parque das Nações Indígenas. Quem já viu esse monumento lá? Vocês já foram lá perto ver? Legal, né? Eu também já cheguei pertinho. E vocês sabiam que o nome dele era esse daqui? Zarabatana, sabiam? O nome dele é Zarabatana. Bom, os meninos que gostam muito de armas, essas coisas, isso aí mesmo, Letícia. Meninos que gostam de armas, que o Edgar, o Murilo conhecem, né, esses armamentos, coisas de indígenas. Zarabatana é uma arma, né, Edgar? Edgar que gosta disso, né, Edgar? Isso aqui, você sabe o que é a Zarabatana? Isso aqui é um monumento em homenagem aos índios chamados Zarabatana. O que era a Zarabatana dos índios? Sabe me dizer? Deixa eu abrir aqui o seu áudio. Zarabatana é tipo uma lança, não é? Tipo uma lança? Uma lança? Podemos pesquisar para saber. Só um pouquinho, Letícia. Eu acho que Zarabatana... Deixa a Letícia falar. Fala, Letícia. Tá dando eco aí. É o áudio do Edgar que tá alto. É por isso. Tá? Eu acho que Zarabatana não é aquele instrumento... Eu nunca cheguei perto desse monumento? Mas eu já vi quando a gente andava de bicicleta. Isso mesmo. Legal. É super legal. Muito bom. Zarabatana, vamos pesquisar depois para saber o que ela é na verdade, mas não seria aquele tipo que você jogava as coisas nas pessoas, jogava o veneno, não é aquele lá? Não sei. Depois a gente vai saber. Vamos pesquisar e saber o que é uma zarabatana, tá? Fica de tarefinha para sabermos. Mateus, seja bem-vindo, Mateus. Que bom que você está aqui hoje, que legal. Mateus, atividade programada do dia 27 ao dia 30. Vamos abrir nessa página aqui, ó, que tem lá a imagem da Feira Central, tá? E lá também daquele monumento que tem lá no Parque das Nações Indígenas, tá bom? Aqui nós estamos falando sobre os patrimônios históricos e culturais. Isso aí mesmo, legal, certinho. Vamos lá, então? Deixa eu abrir aqui ele colorido. Aqui, ó. Aqui ele está colorido para nós vermos, né? Patrimônio histórico e cultural. A primeira imagem que mostra é bem conhecida. Quem gosta de sobar? Eu gosto. Quem gosta de sobar, põe a mão aqui. Eu gosto de sobar, acho uma delícia. Quando eu conheci sobar, eu não gostei, não. Eu achei ele muito estranho. Falei, ai, que horror, esse macarrão branco com esse molho. Aí depois comecei a gostar, é uma delícia. Eu gosto muito de sobar. E a Feira Central, ela se tornou um patrimônio histórico cultural da nossa cidade. E o sobar, que é uma receita, é o quê? Um patrimônio material ou imaterial? Edgar, o que você me diz que ele é? Imaterial. Isso mesmo, porque é uma receita imaterial. Isso mesmo. Agora, outra imagem aqui, dessa zarabatana. Vamos lá, Letícia. É um patrimônio material ou imaterial? Material? Material, porque ele é um monumento, né? Tudo que é monumento, que é físico, que é uma construção, ele é material. E esse daqui é em homenagem aos índios. Aqui, está escrito aqui, o patrimônio histórico e cultural localizado no Parque das Nações Indígenas. Agora, continuando. Vamos ler.
O conjunto de edifícios, monumentos e objetos artesanais é chamado de patrimônio histórico material. E o material são saberes, festas, danças, ritmos, né, as receitas culinárias. Por exemplo, vocês conhecem a sopa paraguaia? Sopa paraguaia também, nunca viram sopa paraguaia? É um prato lá do Paraguai. Muito conhecido aqui também no Mato Grosso do Sul. Muitas pessoas gostam, consomem, né, a sopa paraguaia. Só o nome que é sopa, porque não tem nada a ver com sopa. Porque ela parece um bolo de milho, um bolo de milho salgado, mas o nome é sopa paraguaia, tá? E é um patrimônio histórico imaterial lá do Paraguai. Aí, nós temos a nossa tarefinha aqui, a primeira. Outros marcos históricos, ou seja, patrimônios históricos da cidade. Quem conhece a Praça Ari Coelho? Letícia conhece. Você conhece, Matheus, a Praça Ari Coelho? Conhece? Matheus, você conhece a Praça Ari Coelho, Matheus? Você conhece essa praça, Ari Coelho? Conheço. Fica lá no centro, né? Edgar também conhece? Conhece, né, Edgar? Sim. Aqui, ó, no que eu estou mostrando, ela está colorida. Na atividade de vocês, não sei se está colorido. Mas essa praça, ela já passou por várias modificações, né? Ela já teve outras, mudaram ela. Ah, o Murilo também conhece, isso mesmo. Ela fica bem lá no centro, ela é bem conhecida. Esse coreto aqui, eles procuram mantê-lo. Vão reformando, eles reformam. Agora a praça está toda cercada em volta. Não sei se vocês já viram. Antigamente ela ficava aberta, né, para qualquer um entrar, e às vezes as pessoas, mas os vândalos iam lá para pichar, para estragar. Isso é tão triste, né? Nosso patrimônio histórico não tem que ser estragado. Nosso patrimônio tem que ser preservado. Só que as pessoas, algumas pessoas, é claro, não são todas, ainda bem, acabam estragando, vão lá e quebram, vão lá e picham. Aí, mas a praça, ela foi reformada não tem muito tempo, tá lá bonitinha desse jeito assim. Mas aí nós temos uma atividade. Aqui tem a pergunta se você conhece a praça, todo mundo conhece, ela chama Praça Ari Coelho, e aí a pergunta, por quê que a praça tem esse nome? Quem foi o Ari Coelho? Aí tá, que faça uma pesquisa com a ajuda de alguém, né, sobre quem foi o Ari Coelho, nome dado a essa praça central. Você quer responder, Edgar? Só abaixa um pouquinho o seu áudio para não ficar com eco. Você consegue abaixar o áudio? Porque senão fica com muito eco. Vamos ver se vai dar agora. Ari Coelho Sim. foi médico, político e prefeito. Isso, de onde? Prefeito de onde? Minas Gerais. Hã? De Minas Gerais. Ah, ele foi prefeito aqui de Campo Grande. Ele era mineiro? Ele foi um prefeito aqui de Campo Grande, né? Por isso que a praça tem o nome dele em homenagem a ele. Certinho, Edgar. Alguém mais colocou alguma outra coisa, além do que o Edgar colocou? Você colocou, Letícia? Pode falar o que você escreveu sobre Ari Coelho. Nasceu em 10 de fevereiro de 1910. Sim. Eu esqueci de colocar Ari Coelho, mas eu acho que você vai saber, né? Sim, pode continuar. Tá, Ari Coelho nasceu em 10 de fevereiro de 1910. Foi um médico e um político mato-grossense. Uhum. Ocupado o cargo de prefeito. Isso, até aqui também? Legal. Então, vocês viram como ele foi uma pessoa importante? Ele foi um prefeito e, em homenagem a ele, deram o nome da praça para ele. Agora vai falar o Matheus. Pode falar, Matheus. Professora, Sim. quando você fala, eu tenho um eco aqui. Abaixa o seu áudio, tá? Que daí tira o eco. Eu vou baixar o meu tá baixinho já, o meu tá em 30. Se você colocar em 30, 33, tira o eco, igual o do Edgar. O Edgar abaixou, ficou melhor, não ficou, Edgar? Aí? O áudio abaixado? Só baixar. Você respondeu alguma coisa a mais na sua pesquisa, Matheus, ou tá igual a da Letícia e do Edgar? É que eu ainda não fiz. Então tá bom. Então depois você faz, tá? Então vamos para a próxima.
A próxima, nós temos uma imagem da Avenida Afonso Pena. Afonso Pena é o nome também de uma pessoa. Quem foi Afonso Pena? Vamos lá, a Letícia vai ler primeiro. A que tá perguntando minha mãe se a gente já viu Afonso Pena, eu acho que não. Tá. Afonso Pena, o que você respondeu? Quem foi? Ah, já vi. Afonso. Na imagem do outro. Aqui. Afonso Augusto Moreira Pena, que é o nome inteiro. Uhum. Nascimento 30 de novembro de 1847, em Minas Gerais. Peraí, deixa eu entender aqui. Minas Gerais. Sexto presidente do Banco do Brasil e deputador pelo estado de Minas Gerais. Ah, legal. Viram quantas coisas Afonso Pena foi? Edgar, agora a sua vez. O que você escreveu sobre ele? Eu não achei a pasta aqui. Ah, não, essa folha. E como é que você leu a sua? Resposta da primeira. Sobre ele coelho. Não, as respostas da primeira tá aqui comigo. Ah, tá. Só que você tá com as folhas perdi separadas, outra folha. entendi. Tá bom. Então, você tenta achar aí, tá? Então, Matheus, essa você não respondeu, né, Matheus? Você não respondeu ainda. O Murilo não consegue falar porque ele está no computador. Mas, olha, o Afonso Pena, ele foi, como a Letícia falou, ele foi também presidente do Brasil e ele era também advogado, foi presidente do Banco do Brasil também, como ela falou, né? Ele sim era de Minas Gerais. E Afonso Pena teve essa avenida, que é uma das principais aqui de Campo Grande, né? Muito grande essa avenida, bonita, que fica na época do Natal. Essa imagem aqui é da época de Natal. Vocês podem ver aqui os enfeites. Recebeu esse nome em homenagem a esse presidente do Brasil também, né? Afonso Pena. E tantas outras ruas que nós temos aqui em Campo Grande que são em homenagem às pessoas. Aqui no meu bairro, as ruas têm nomes de passarinhos. Não sei no de vocês, nome do que tem, né? Mas geralmente eles colocam nomes assim em cada bairro, sempre com algum tema, né? Aqui é nome de passarinho. Tem um bairro aqui, não sei se vocês conhecem, é homenagem a Maurício de Souza. Então lá esqueci o nome agora do bairro lá. Costa Verde, eu acho que é. Lá, isso aí, achou, Edgar? Lá, as ruas têm nome dos personagens do gibi. É Rua Cebolinha, Rua Mônica, Rua Franjinha, só o nome dos personagens, legal, né? O bairro Carlota, aqui em Campo Grande, ele tem o nome de moedas, Rua Dólar, Rua Cruzeiro, tá? Só nome de moedas dos países. E assim vai. Você quer ler a sua resposta? Você achou, Edgar? Sobre Afonso Pena? Quer ler? Ou não? Só diz sim ou não aí. Quer ler a sua resposta? Não? Então vamos seguindo, tá? Aí nós temos aqui sobre o descobrimento do Brasil. 22 de abril, mês passado, né, comemoramos o dia do descobrimento do Brasil. E tem um texto aqui, ó, a imagem das caravelas, quando elas vieram. Por que elas tinham o nome de caravelas? Porque eram barcos à vela, né, movidos ao vento. Quando eles chegaram, desceram aqui, o primeiro contato com os índios. E aqui nós temos o texto. Nós não vamos ler o texto agora não, tá? Nós vamos para as respostas agora. Primeira resposta. Quem era o rei de Portugal na época da chegada dos portugueses ao Brasil? Letícia, sua resposta. Quem que era o rei? Eu não sei o D. O D o quê? É o D, Dom. Dom Manuel. Isso. Então, era o Dom Manuel que era o rei na época, né? Isso, certinho. Edgar, a segunda resposta. Quem era o comandante das embarcações que vieram para cá, né? Que descobriu o Brasil? Quem que era? Pedro Álvares Cabral. Isso, Pedro Álvares Cabral, que foi que descobriu o Brasil, que era o comandante dessas caravelas. Matheus, responde para a professora, tá bem facinho, tá? O terceiro. Como se chamavam as embarcações e como elas eram? Como era o nome das embarcações que eles vieram? Tem a foto aí.
Eram caravelas. Isso. E como que elas eram? Você consegue descrever como que eram essas caravelas? Pareciam barcos, né? Movidos ao vento, né? Elas tinham as velas e eram movidas pelo vento, certinho? Murilo quer responder alguma? Murilo, você fala para pro aí, tá? Porque como a gente não tem o áudio, o que os portugueses avistaram no dia 22 de abril de 1500, quando eles chegaram aqui? O que eles viram, Letícia? Eles viram um monte. Isso, um monte, certinho. Agora você, Edgar. O que os portugueses puderam perceber na nova terra assim que chegaram aqui? Eles viram aquele monte e quando eles desceram, o que eles viram? O que é? É 5. O que os portugueses puderam perceber da terra? Aqui, ó. Uma terra cheia de árvores e rives e povos indígenas. Isso. E quem morava aqui quando eles chegaram? Os povos indígenas, os índios. Os índios já moravam aqui. Então, quando os portugueses chegaram, eles puderam ver uma terra cheia de florestas, com muito verde e povoada pelos indígenas. E a última questão. Que outros nomes o Brasil recebeu? Vamos lá, Letícia, essa você sabe. Tá. Ilha de Veracruz e a terra de Santa Cruz. Isso mesmo. Só um pouquinho, Letícia, pode falar. Na 5 eu respondi diferente do Edgar. Qual você colocou? Coloquei a terra coberta de florestas e povoados indígenas. É a mesma coisa, só que ele colocou com outras palavras, mas tá certinho também, tá? É que ele colocar, em vez de colocar coberta de floresta, ele colocou de muito verde, mas tá certo, tá tudo certinho. Então, o Brasil, quando eles chegaram, teve esses dois nomes primeiros, que é a Ilha de Veracruz e Terra de Santa Cruz. Depois mudou para Brasil, em homenagem também a uma árvore, lembra? Quem lembra o nome da árvore? E quer falar o nome dessa árvore? Levanta a mãozinha assim, quem lembra o nome dessa árvore que deu nome ao nosso Brasil? Ninguém lembra? Pau-Brasil. Na outra aula nós mostramos até a foto, vocês lembram da foto da árvore? Que ela tem uma madeira meio vermelha e quando ela era cortada, aquele vermelho bem vivo, então eles usavam para fazer corante, para tingir roupa. Quase acabaram com tudo, né? Tirando, desmatando sem preservar. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula de ciências, sobre desmatamento. Como que é complicado quando as pessoas desmatam, não plantam de novo, o prejuízo que traz, né? Muito triste mesmo, tá? Agora nós vamos prestar atenção em um outro assunto, então nós já corrigimos essa. Deixa eu ver aqui. Tá, o Murilo falou, mas é sobre o Parque das Nações Indígenas, que ele foi lá quando ele tinha 1 ano. Faz hora, né, Murilo? Tem que ir lá passear de novo, né? Nós vamos falar agora sobre o dia de hoje, 13 de maio. Nós temos uma data também comemorada hoje. Alguém sabe dizer qual é essa data? Então pensar aí. O que nós comemoramos no dia 13 de maio? Muito importante para a história do Brasil. Tan, 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 tan. Quem sabe? Sabe, Letícia? Você ficou em pé? 13 de maio, nós comemoramos a libertação dos escravos. Nós vamos ver um pouquinho dessa história, tá? Vamos lá, peraí. Nós temos um texto aqui, e nós vamos ler esse texto juntos. Podem pegar o caderninho de vocês. Vamos lá, então. Libertação dos escravos, 13 de maio. O que aconteceu? Deixa eu só ver, tem alguém escrevendo aqui. Tá, o Murilo tá falando que quando ele foi lá na Zarabatana, ele não tinha nem 1 ano ainda, bem bebezinho. Ainda lembra de lá, Murilo? Legal.
Vamos então. Libertação dos escravos. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles viram que já tinha moradores, que eram os índios. Nós vimos, né, até respondemos sobre quando eles chegaram aqui, quando foi descoberto o Brasil, né? Os portugueses começaram a povoar o Brasil. Começaram a vir para cá, explorar a terra, a recolher o ouro, vieram plantar, tomar posse, ter fazendas. E aí eles precisavam de mão de obra para trabalhar, pessoas para trabalhar para eles. Só que eles queriam, ó, pagar? Não, eles queriam de graça. Então eles tentaram primeiro escravizar os índios. Queriam que os índios trabalhassem para eles como escravos. Só que não deu muito certo, não. Só que com isso também, muitos índios morreram, houve massacre, foi uma coisa assim muito triste que aconteceu na história. E então os portugueses tiveram uma ideia, começaram a trazer escravos da África, que eram os negros. E agora nós vamos ler aqui o texto, tá? Ah, tá. O Murilo tá falando que ele vai lá bastante, lá no Parque das Nações Indígenas. Deixa o Matheus falar. Pode falar, Matheus. Professora, eu posso ler o primeiro parágrafo? Sim, vamos fazer assim, ó. Cada um vai ler. Lê o primeiro parágrafo, já para o outro colega ler. Vamos lá? Começa com o Matheus. Os portugueses trouxeram muitos negros da África para trabalhar como escravos no Brasil. Pode continuar. Todo parágrafo. Eles eram vendidos como mercadoria aos donos de fazendas. Olha que coisa triste. Obrigada, Matheus. Eles tratavam os negros como se eles fossem mercadoria exposta. Só que eles tratavam de uma forma muito triste, muito errada. Eles maltratavam, essa era a palavra certa. Nós vamos ler daqui para baixo como que eles vinham para o Brasil. Era uma coisa muito triste. E eles eram vendidos como mercadoria. Vocês já viram a história, não sei se vocês já chegaram a ver, do José no Egito, quando ele está lá sendo vendido para escravo? Não sei se vocês assistiram a novela ou já viram, né, algum filmezinho, como é que os escravos ficavam lá para ser vendidos. Eles colocavam eles acorrentados, aí quem queria comprar, chegava perto, olhava a orelha se estava tudo certo, olhava se não tinha piolho na cabeça, olhava se não tinha nenhum machucado, se tinha todos os dentes, não queriam ninguém banguela. Então tratavam, olha que coisa feia, muito triste esse jeito que eles tratavam as pessoas, mas eram assim que tratavam. Continuando, Letícia, continua o segundo parágrafo. Eu já vi essa história. Então lê agora. Os africanos escravizados trabalhavam muito e eram castigados. Pode continuar. Muitos fugiram e passaram a viver em quilombos, povoados no lugar da mata, onde eram livres. Obrigada, até aqui. Então, os escravos, eles eram muito castigados. Além de trabalhar duro, trabalhavam muito nas lavouras, recolhendo minérios, nas casas, eles apanhavam demais. Tinha um tronco onde eles amarravam os escravos e, ó, nas costas deles, e assim eles sofriam bastante. Olha, era uma coisa muito triste, uma forma desumana que eles tratavam os escravos. E muitos deles conseguiam fugir. E para onde que eles iam? Por meio das matas. E nas matas tinham os quilombos escondidos. Esses quilombos eram como se fossem assim, esconderijos, né, no meio da mata, e lá eles conseguiam viver livres. Só que quando os brancos, né, os donos, os feitores, achavam esses quilombos, ia lá, matava todo mundo, castigava todo mundo. Então, muitos deles eram bem escondidos mesmo, para ninguém achar. Agora, continuando, Edgar, lê para a professora. Peraí, deixa eu botar o seu som aqui, Edgar. O mais... Você, Edgar, pode ler. O mais famoso foi o quilombo dos Palmares. Palmares é o nome, tá? Palmares, que era
liderado por... Zumbi. Zumbi era um nome, tá? Não é zumbi de zumbi, não, tá? Era um nome dele mesmo, tá bom? E ficava no atual estado de Alagoas. Alguns brasileiros iniciaram uma campanha para que os africanos escravizados fossem liberados. Tá bom, até aqui. Obrigada, Edgar. Então, o quilombo mais famoso conhecido era o Quilombo dos Palmares. E o líder desse quilombo, que virou o rei lá, foi o Zumbi. Ele era conhecido como Zumbi dos Palmares. E ficava escondido lá no estado da Alagoas. Se você pegar o mapa do Brasil, ver lá onde fica Alagoas, era lá que ficava esse Quilombo dos Palmares, tá? Então, os brasileiros começaram, alguns, né, perceber que estava errado a forma como tratavam os negros. Eles não deveriam ser escravos. E aí começaram, então, uma campanha. Algumas pessoas se juntaram para tentar libertar os escravos. E as pessoas que queriam a liberdade dos escravos eram chamados de abolicionistas, aqui embaixo, tá? Agora a professora vai ler, uma palavra diferente, né? Abolicionistas. Então, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que era filha do imperador, né, Dom Pedro II, ela assinou a Lei Áurea, que acabou com a escravidão do Brasil. Então, a princesa Isabel, nesse dia, 13 de maio, ela assinou uma lei para a libertação dos escravos. A partir desse dia, não seria mais aceito no Brasil que buscassem os escravos da África, trouxessem para cá e eles tivessem essa condição de vida que era muito triste, não poderiam mais, tá? Então, a Lei Áurea foi a lei assinada pela princesa Isabel para poder libertar os escravos. Agora nós vamos ver aqui algumas fotos. Olha só que coisa triste essas fotos aqui. Aqui mostra como eles eram tratados. Essa primeira foto aqui, eles estão vindo, aqui, ó, estão presos, olha que coisa triste. Aqui eles estão no mercado para serem vendidos. Olha como que eles ficavam. Tudo acorrentado, né? E a pessoa que estava ali oferecendo, vendendo, eles ficavam como se fosse uma mercadoria. A primeira foto aqui é do navio negreiro. Olha o nome do navio que traziam os negros para cá, navios negreiros. Aqui, eles eram amontoados dentro dos navios de qualquer jeito, acorrentados, não davam comida para eles, não davam água. Alguns deles, olha só, que coisa triste, tinham que beber o próprio xixi para não morrer de sede. Isso é humano? Tem que tratar as pessoas dessa forma? Tratavam igual, pior do que animal, né? Que nem animal a gente não trata desse jeito. E muitos deles morriam nessa vinda para cá, tá? Só um pouquinho, Letícia, vou deixar você falar. E aqui, eles trabalhando nas lavouras, trabalhavam, não tinha, por exemplo, como que acontece hoje em dia? As pessoas elas têm um tempo de trabalho, né? 8 horas diária, 12 horas diária, alguns são 6 horas que trabalham. Eles não tinham hora. Tinham que trabalhar, e depois eles ficavam num lugar chamado senzala. A senzala era um galpão grande, enorme. Ó, aqui atrás tem mais ou menos uma senzala, bem aqui, ó. E lá eles dormiam de qualquer jeito, não tinha higiene, dormiam no chão, a comida não era comida muito boa também. Então eles sofreram demais. E por isso que muitos brasileiros, homens importantes e também a princesa Isabel, quando viram tudo isso, decidiram parar. Não, não pode ser assim. De jeito nenhum que essas pessoas vão continuar sofrendo essas agressões, essas coisas tristes que têm sofrido. Imagine só, nesse navio negreiro. Eles eram arrancados da sua família, eram arrancados do seu país, trazidos para cá de qualquer jeito, muito triste mesmo, e muitos morriam nesse trajeto, porque não conseguiam ficar sem comida e sem água direito, né? Letícia, você quer falar? Por que no texto não falava qual era a lei da princesa Isabel? Por que falava? Porque essa lei porque é um não nome... falava. Não, porque não falava a lei de Isabel. Não, no texto tem o nome da lei. Lei Áurea, tem lá. É que eu passei rapidinho. Eu li lá rapidinho. É Lei Áurea, que chama lei, tá? Então, essa Lei Áurea,
que foi assinada no dia 13 de maio de 1888, trouxe a libertação dos escravos, tá? A nossa aula, nós vamos encerrar ela por aqui, e aí na atividade da semana que vem, eu vou colocar o texto de novo e algumas perguntinhas para nós respondermos sobre esse dia 13 de maio, tá bom? Então, nós vamos encerrar nossa aula aqui, vocês vão lanchar agora, daqui a pouco a gente volta com ciência. É daqui a pouquinho. Beijo!